Minha esposa disse: eu não te devo intimidade. Então mostrei a ela como é a vida. Quando eu paro de dever amor, esforço e compromisso, as palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Eu não te devo intimidade. Eu fiquei sentado olhando para o nada, tentando entender como tínhamos chegado ali. Foi então que percebi. Talvez eu também não devesse mais nada. O que aconteceu depois foi inevitável. Estávamos no meio de mais uma daquelas brigas sem sentido que tem acontecido cada vez mais ultimamente. Tudo começou com algo trivial, como eu perguntar se ela queria passar um tempo comigo naquela noite. Achei que estava sendo atencioso, oferecendo deixar de lado o trabalho e as distrações para focar em nós dois. Mas em vez de gratidão, recebi uma resposta afiada e fria. O tom dela era gelado, quase ensaiado. Eu não te devo intimidade. Ela disse isso com os braços cruzados e os olhos fixos em mim, como se me desafiasse a contradizá-lo. No início achei que tinha ouvido errado, pisquei tentando processar o que acabará de sair da boca dela. O quê? Perguntei, meio rindo, meio nervoso. O que é isso? Quer dizer, ela nem pestanejou. Quer dizer exatamente o que parece, retrucou ríspida. Tô cansada de você agir como se fosse uma obrigação só porque somos casados. Não significa que te devo alguma coisa. Foi como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Estávamos casados há 8 anos, 8 anos de sacrifícios, noites viradas e horas extras, para nos dar a vida que tínhamos, e agora ela me dizia na cara que meus sentimentos e necessidades não importavam, que os pilares do nosso casamento, confiança, intimidade, parceria, eram opcionais. Eu queria discutir, queria dizer o quanto aquilo doía, o quanto me sentia rejeitado, mas as palavras simplesmente não saíram. Em vez disso, fiquei ali parado olhando para ela como se um estranho tivesse tomado o lugar da minha esposa. A discussão não durou muito. Ela saiu da sala, me deixando ali com os pensamentos a mim. Eu tentei ignorar, me convencer de que ela só estava estressada ou tinha tido um dia ruim, mas no fundo eu sabia a verdade. Não era a primeira vez que ela me fazia sentir que eu não importava. Era apenas a primeira vez que ela dizia isso de forma tão clara naquela noite. Mal dormi e fiquei repetindo a conversa na cabeça, tentando entender onde tudo tinha dado errado. Será que eu não tinha percebido os sinais, fiz algo que a afastou? Ou será que esse tempo todo eu estava me iludindo, achando que ainda éramos uma equipe? Quando amanheceu, minha frustração tinha se transformado em outra coisa: determinação. Se ela achava que não me devia intimidade, talvez eu também não devesse a ela os sacrifícios intermináveis que fazia para manter nosso casamento de pé. Eu não ia mais me sentir como um pedinte dentro da minha própria relação. Não disse nada a ela de imediato. Em vez disso, comecei a prestar atenção de verdade. Observei como agamos, como ela me tratava, e o quanto parecia pouco se importar com o esforço que eu colocava na nossa vida juntos, e quanto mais eu notava, mais convicto ficava de que algo precisava mudar, mas eu ainda não sabia exatamente o que. Só sabia que não ia deixar aquelas palavras definirem o meu valor. Os dias após aquela conversa foram diferentes, algo mudou dentro de mim. Comecei a enxergar nosso casamento sob uma nova perspectiva, não como uma parceria, mas como uma constante dança de equilíbrio, onde eu sempre era o que dava mais para manter as coisas estáveis, e quanto mais pensava nisso, mais irritado eu ficava. Lembrei das noites que passei trabalhando horas extras para conseguirmos dar a entrada na nossa casa. Naquela época, ela dizia o quanto estava orgulhosa, o quanto tinha sorte de ter alguém que se importava tanto com o nosso futuro. Eu me agarrava a essas palavras como combustível, me esforçando ainda mais, porque acreditava que estava fazendo aquilo por nós, mas olhando para trás agora, parecia que meus sacrifícios tinham sido apagados do momento em que deixaram de ser convenientes para ela. Não era só sobre dinheiro, era sobre as pequenas coisas do dia a dia. As vezes em que cancelei planos com amigos, porque ela disse que precisava de mim em casa, os fins de semana que passei consertando coisas na casa, ou resolvendo tarefas para facilitar a vida dela, até as em que perdi o sono, porque ela queria desabafar sobre o trabalho. E eu não queria que ela se sentisse sozinha, e a intimidade, para mim, não era só sobre a vida na cama. Era sobre conexão, sobre me sentir valorizado, saber que meu esforço não era dado como garantido, mas aparentemente isso era pedir demais. Comecei a fazer uma espécie de balanço mental das desigualdades. Não anotava no papel, mas registrava na mente. Notava cada vez que ela me ignorava ou minimizava algo importante para mim, como na noite em que cheguei animado com um novo projeto no trabalho, e ela mal levantou os olhos do celular, ou o dia em que fiz o jantar favorito dela depois de uma semana estressante, e tudo que ouvi foi um obrigada, murmurado. Antes dela sair da cozinha, acho que ela nem percebeu como eu estava me afastando.
Talvez essa tenha sido a pior parte. O quão fácil foi para ela não notar uma noite. Fiquei sentado no carro, estacionado em frente à nossa casa, olhando para as janelas apagadas e me perguntando se valia a pena entrar. Era um pensamento idiota. Afinal, aquela também era minha casa. Mas eu me sentia como um visitante ali, alguém cuja presença mal fazia diferença. Pensei no que ela tinha dito, que não me devia intimidade, e pela primeira vez, me permiti fazer a pergunta que vinha evitando o que ela me devia a respeito. Apreciação, companheirismo, ou será que tudo isso era algo que eu só tinha imaginado que existia entre nós? Comecei a pensar. Nos primeiros dias do nosso relacionamento, na época em que não conseguíamos tirar as mãos um do outro, e conversávamos sobre tudo, eu sentia falta daquela versão de nós dois. Mas quanto mais tentava visualizar isso, mais parecia que pertencia a uma vida completamente diferente naquela noite. Não entrei e de imediato fiquei sentado no carro olhando meu reflexo no retrovisor tentando reconhecer o homem que me encarava. Não era o mesmo cara cheio de sonhos e planos que eu era quando nos casamos. O que eu via era alguém cansado. Alguém que tinha passado anos se dedicando a um relacionamento que parou de retribuir, e foi então que me dei conta. Eu não estava com raiva pelo que ela tinha dito. Estava com raiva, porque no fundo sabia que ela tinha razão. Ela não me devia intimidade. Mas se isso era verdade, então eu também não devia a ela. Essa versão de mim que se desdobrava para manter o casamento funcionando naquela noite, ao passar pela porta me senti diferente. Não estava bravo nem triste. Apenas cansado de tentar consertar algo que ela nem parecia perceber que estava quebrado. E por mais que essa realização doesse, também trouxe uma estranha ação de clareza. Se ela achava que não me devia intimidade, então talvez eu não devesse a ela todos os sacrifícios e adaptações que vinha fazendo ao longo dos anos. As mudanças começaram de forma sutil. Parei de perguntar como foi o dia dela não por maldade, mas porque percebi que não me importava mais em ouvir as mesmas reclamações ensaiadas sobre colegas de trabalho ou prazos pela primeira vez. Quis ver o que aconteceria se eu deixasse a conversa de lado, em vez de sempre ser o responsável por mantê-la viva. No começo acho que ela nem percebeu. Ela estava tão acostumada eu preencher os silêncios que meu afastamento simplesmente misturou ao fundo. Eu me sentava na sala mexendo no celular ou trocando de canal na TV, e ela mal levantava os olhos, mas com o passar dos dias, vi que isso começou a incomodar. Lá ela soltava comentários como "você anda tão quieto ultimamente", ou "está tudo bem". Eu só dava de ombros e desviava, sem dar espaço para ela transformar aquilo em mais uma desculpa ou virar o jogo contra mim. Dava para perceber que isso estava mexendo com ela. Ela começou a me provocar mais. Criticava o jeito que eu dobrava a roupa, reclamava que eu não enchia o tanque do carro, ou até me acusava de estar distraído em conversas que na verdade nem estávamos tendo, mas em vez de reagir deixava as palavras dela passarem ou não mais jogar aquele jogo. E então algo estranho aconteceu. Ela começou a tentar. No início era sutil trazer um café para mim. Quando eu trabalhava até tarde, sugerir que assistíamos a um filme juntos como costumávamos fazer. Mas em vez de agarrar esses pequenos gestos como se fossem grandes concessões, eu os deixava no ar, sem resposta, não para puni-la, mas por que precisava saber se era real ou só mais uma tentativa de encobrir os problemas. Sem resolver, a tensão foi aumentando a cada dia. Ela se aproximava e eu recuava o suficiente para mantê-la na dúvida, e quanto mais ela tentava retomar o controle, mais ficava claro que ela não sabia o que fazer. Quando eu parei de ser o único a manter tudo de pé, uma noite ela me perguntou diretamente: "Você está com raiva de mim?" A voz dela estava mais baixa que o normal, como se tivesse medo da resposta. Eu a encarei e disse o que vinha guardando desde a noite daquela discussão. "Eu só cansei de tentar mais do que você." Vi as palavras atingirem como um tapa. Ela abriu a boca para responder, mas pela primeira vez nada saiu. E pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha vantagem. Não porque venci uma discussão, mas porque finalmente parei de me desculpar por querer mais do que ela estava disposta a oferecer na manhã seguinte. Depois de dizer que estava cansado de tentar mais do que ela, o clima em casa era impossível de ignorar. Ela estava mais quieta que o normal, mas não era o silêncio frio e indiferente que ela tinha dominado ao longo dos anos. Era algo diferente, inquieto, como se ela estivesse esperando que eu cedesse e explicasse tudo. Mas eu não cedi. Segui minha rotina como se nada tivesse mudado. Fiz café, chequei meus e-mails e saí para o trabalho, sem sequer olhar na direção dela. E foi aí que começaram as mensagens. Text por volta do meio-dia recebi a primeira: "Precisamos conversar." Ignorei logo. Veio outra: "Sério, não podemos agir como se isso não estivesse acontecendo." Deixei essa sem resposta também. Quando cheguei em casa, ela já estava lá, andando de um lado para o outro na sala,
como um animal enjaulado, dava para ver que ela tinha ensaiado o discurso que estava prestes a fazer. Mas eu que ela começasse. O que você quer? Perguntei jogando minhas chaves no balcão, os olhos dela se estreitaram. O que eu quero? Você está brincando. Você é quem está agindo como um estranho dentro da nossa própria casa. Quero saber o que está acontecendo com você. Eu ri, não porque era engraçado, mas porque era inacreditável. O que está acontecendo comigo? Você está falando sério. Agora, só estou seguindo seu exemplo, querida. Você deixou bem claro que esse casamento é, e o que ele não é na noite em que disse que não me devia intimidade. O rosto dela ficou vermelho. E por um segundo, achei que ela fosse negar o que tinha dito. Mas ela não negou. Em vez disso, ficou na defensiva. E não devo ter no direito de estabelecer limites. E se você não consegue lidar com isso, talvez o problema seja seu, não meu. Eu senti a raiva borbulhando, mas engoli, não ia deixar aquilo virar mais uma briga cheia de gritos, onde nada seria resolvido. Você está certa, eu disse com a voz calma. Você não me deve intimidade, mas me responda uma coisa. Eu te devo compromisso. Eu te devo lealdade. Eu te devo algo que vá além de uma convivência civilizada. Os olhos dela se arregalaram. E pela primeira vez vi algo se romper na expressão dela, medo. Ela não respondeu. Então continuei por si. Vamos jogar com essas regras. Talvez eu também não te deva noite de encontro suporte emocional. Ou se quer voltar para casa no fim do dia, talvez eu não te deva priorizar. Nós dois. Já que você deixou claro que nós não somos prioridade para você. Foi então que ela explodiu. Isso não é justo. Você está sendo tudo. Eu só queria espaço, nunca disse que não me importo com você. Então demonstre, rebati, porque no momento tudo que eu vejo é alguém que quer os benefícios de um casamento sem se esforçar para mantê-lo à sala. Ficou em silêncio. Ela parecia querer dizer algo, mas as palavras não saíam. Eu esperei, dando a ela a chance de lutar por nós, de provar que eu estava errado. Mas ela não fez isso. Em vez disso, afundou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Eu não sei como chegamos a esse ponto. Ela sussurrou. E sinceramente, eu também não sabia tudo que eu sabia. Era que a mulher sentada à minha frente não parecia mais a mesma pessoa com quem me casei, e talvez eu também não fosse mais o mesmo homem. Mas em vez de me sentar e consolá-la como costumava fazer, eu me levantei e fui embora. Pela primeira vez em muito tempo não seria eu a limpar a bagunça naquela noite. Não voltei à sala de estar. Deixei que ela ficasse no sofá sozinha com os próprios pensamentos enquanto eu me tranquei no quarto de hóspedes. Meu novo espaço não era um gesto dramático nem uma tentativa de chamar a atenção dela. Era apenas eu traçando um limite. Eu precisava de distância, mesmo que fosse só uma parede fina entre nós. Nos dias seguintes, mal nos falamos, andávamos pela casa, como estranhos, nos evitando, exceto por um ou outro encontro breve na cozinha ou no corredor. Ela tentou algumas vezes retomar a conversa, mas eu cortei todas. Não estava pronto para falar não. Ainda em vez disso, usei aquele tempo para pensar no que eu realmente queria. Pensei se poderia continuar vivendo daquele jeito, preso em um casamento que mais parecia um contrato do que uma relação. Pensei nos anos que investi em nós, e se tudo aquilo ainda valia a pena. Mas acima de tudo, pensei em mim mesmo, em quem eu tinha me tornado nesse casamento, e em quem eu queria ser daqui para frente. Não demorou para perceber que eu não gostava da pessoa que me tornei. Eu estava cansado de dar mais do que recebia. Cansado de correr atrás de uma afeição que deveria ser natural. Cansado de me sentir como se fosse o único lutando por algo que parecia quebrado além do reparo. E foi aí que tomei minha decisão. Uma noite, depois de mais um dia de silêncio, entrei na sala e a encontrei sentada no sofá mexendo no celular, fingindo não notar minha presença, mas dava para perceber pelo jeito que os ombros dela estavam tensos que ela estava esperando que eu finalmente dissesse algo. Não perdi tempo com rodeios. Eu não consigo. Falei. A cabeça dela se levantou de imediato, os olhos arregalados. O que é isso? Repeti, apontando entre nós dois. Eu não consigo continuar fingindo que estamos bem quando não estamos. Eu não consigo continuar dando e dando, enquanto você age como se fosse suficiente. Só estar aqui. Ela começou a falar, mas eu a interrompi. Eu não estou mais bravo, disse, nem mesmo magoado. Eu só cansei. Não sei se isso significa que precisamos nos separar, que precisamos de terapia, ou algo completamente diferente. Mas eu sei que não posso continuar vivendo assim pela primeira vez em semanas. Ela parecia genuinamente assustada. Então, você vai embora? Dei de ombros. Talvez não, mas acho que precisamos passar um tempo separados para descobrir. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E por um momento quase abracei e disse que ia resolver como sempre fazíamos.
Mas então lembrei das palavras dela de que não me devia intimidade, e a chama que vinha me mantendo aceso reacendeu. Isso não é só sobre você. Falei firme. Você deixou claro o que não me deve. Agora estou deixando claro que não vou continuar dando sem algo em troca. Peguei uma bolsa que já havia arrumado e caminhei em direção à porta. Ela não tentou me parar, apenas ficou lá chorando silenciosamente. Enquanto eu saía e fechava a porta atrás de mim, e enquanto dirigia para longe, senti algo que não sentia há anos. Alívio. Não porque tudo estava acabado, mas porque pela primeira vez, parecia que eu tinha uma escolha. Não olhei para o celular. Por horas depois que saí, sabia que ela mandaria ou ligaria em algum momento, mas eu não estava pronto para enfrentar as palavras que ela teria para mim. Eu precisava de tempo para pensar, para respirar, sem o peso das expectativas dela, ou a pressão constante das obrigações. Passei a noite em um hotel barato, encarando o teto, por horas repassando tudo que havia me levado até aquele momento. Continuei me perguntando as mesmas coisas. Repetidamente tomei a decisão. Certa era o fim do meu casamento? Ou seria isso o reinício de que precisávamos para consertar o que estava quebrado quando o dia amanheceu? Eu ainda não tinha respostas, mas eu sabia de uma coisa. Com certeza eu não estava pronto para voltar. Os primeiros dias separados foram estranhos. Quase como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Jantei sozinho. Fiquei em silêncio sem o som da TV ao fundo. E fui dormir sem ouvir os passos dela. No corredor, no começo foi libertador, mas depois a solidão começou a aparecer, não porque eu sentia falta dela, mas porque sentia falta da ideia do que costumávamos ser. Ela me ligou na terceira noite. Eu quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Oi, ela disse com a voz baixa e hesitante. Oi, nenhum de nós falou por um longo tempo. Depois disso eu podia ouvir a respiração dela trêmula e irregular, e sabia que ela havia estado chorando. Mas eu não estava pronto para baixar a guarda, só porque ela soava vulnerável. Eu não sei o que fazer. Ela finalmente disse as palavras dela, me atingiram mais forte do que eu esperava. Essa era a mesma mulher, que sempre parecia tão segura de si, tão relutante em admitir erros. Ouvi-la admitir que não tinha as respostas me deixou fora de equilíbrio. Eu também não sei admitir, mas sei que não posso continuar vivendo como estávamos, nem eu. Essa foi a primeira vez que concordamos em algo, em meses, e por um momento pareceu um progresso. Mas então a realidade voltou, e a conversa travou novamente. Nas semanas seguintes começamos a conversar mais, mas a distância entre nós continuava. Ela queria que eu voltasse para casa ao menos para tentar terapia antes de desistirmos completamente. E uma parte de mim queria isso também, mas outra parte não conseguia esquecer como havíamos chegado àquele ponto. Eu não conseguia esquecer como era ouvir que minhas necessidades não importavam, que intimidade era algo que ela podia negar sem consequências. Não conseguia esquecer as noites em que me sentia invisível dentro da minha própria casa, ou o ressentimento que tinha se acumulado dentro de mim por anos. Então eu não me apressei a voltar. Em vez disso, estabeleci limites reais desta vez. Se fôssemos tentar de novo, tinha que ser diferente. Eu não ia mais correr atrás da atenção dela, ou implorar por migalhas de afeto. Ela precisava me mostrar que estava disposta a se esforçar, que realmente se importava em consertar o que quebramos, e por um tempo parecia que ela estava tentando. Ela foi às sessões de terapia. Sozinha, quando eu não estava pronto para ir, me enviou longas mensagens sobre como estava, refletindo sobre o que disse e fez. Até parou de me culpar por ter me tornado distante. Mas por mais que eu quisesse acreditar nela, algo ainda parecia errado. Talvez fosse o fato de que só quando eu saí de casa, ela começou a tentar. Ou talvez fosse a constatação de que eu não confiava que ela não voltaria aos velhos hábitos, assim que as coisas se estabilizassem no fim. A decisão não foi tão dramática quanto pensei que seria. Não houve uma briga explosiva ou um cheio de lágrimas. Foi apenas o entendimento silencioso de que havíamos nos afastado demais para encontrar o caminho de volta. Pedi a separação um mês. Depois ela não lutou contra isso, e embora tenha doído encerrar aquele capítulo da minha vida, saí dali, sabendo que pela primeira vez em anos, eu tinha escolhido a mim, mesmo se foi a escolha certa ou não. Acho que só o tempo dirá. Mas por agora só sei de uma coisa. Não devo mais a ninguém mais do que estão dispostos a me dar em troca, nunca mais. Comentário a Reddit. Senhoras e senhores, vamos combinar que essa história é um daqueles tapas na cara que a vida dá quando você menos espera. O OP deixou bem claro que amor e compromisso são uma via de mão dupla e sinceramente. Ele fez o que muitos de nós hesitariam em fazer: colocar limites claros, apesar de tudo dá para sentir que ele tentou salvar o que restava desse relacionamento. Mas no final das contas, escolheu a si mesmo, e olha, isso é poderoso. Agora me digam vocês, acham que Adele só começou a tentar
porque percebeu que ia perder o controle, ou foi genuíno? Quero saber o que vocês acham nos comentários. Se essa história te prendeu do início ao fim, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu trago histórias incríveis como essa todos os dias, e já tem mais 2 histórias incríveis aqui na tela, te esperando. Escolha uma e continua comigo. Vou ficando por aqui. E até a próxima história, cheia de reviravoltas. É Reddit encerrando.